Olá, gente. Na aula 9, a gente vai continuar vendo a nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Vamos ver agora os cicloalcanos. Os cicloalcanos também podem ser chamados de alicíclicos, né? Que são cíclicos, compostos cíclicos alinfáticos, são definidos como alcanos que têm na sua estrutura um anel de 3 membros ou mais átomos de carbono. São bastante abundantes na natureza e são bem importantes também para a química orgânica. Então, por exemplo, os compostos cíclicos, eles estão presentes nos solventes. Por exemplo, aqui o ciclohexano, ele é um solvente muito utilizado como removedor de tinta, utilizado em síntese orgânicas. O ciclopropano e o ciclopentano, eles são utilizados como anestésicos em algumas cirurgias, tá? Então, a gente tem cicloalcanos presentes nos medicamentos, presentes na estrutura dos esteroides, por exemplo, tá? Outra informação é que ele possui a fórmula molecular CnH2n, ou também CH2 entre parênteses N, e eles vão ser nomeados utilizando as mesmas regras que a gente já viu para nomear os alcanos de cadeia aberta. Então, como nomear esses compostos? Regrinha número 1. O nome dos hidrocarbonetos saturados monocíclicos é formado adicionando o prefixo ciclo ao nome do hidrocarboneto alifático correspondente ao mesmo número de átomos de carbono. Então, aqui a gente tem 3 átomos de carbono, um ciclo propano. Então, coloca o prefixo ciclo e dá a nomenclatura do hidrocarboneto alifático. Então, aqui agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é hexano, então coloco o nome ciclohexano. E aqui eu tenho 10, então vai ser ciclodecano, tá? A segunda regra é sobre a numeração. A numeração dos ciclos alcanos substituídos vai se iniciar pelo átomo de carbono que forneceu o menor conjunto de números para os substituintes. Como assim? Então, aqui, ó, eu tenho um ciclo hexano, certo? 6 átomos de carbono. E eu consigo observar um substituinte, 2 substituintes e 3 substituintes. Então, eu vou numerá-los. Como? Da forma que me deu um conjunto de menor números. Então, eu posso escolher chamar esse substituinte aqui, ó, de 1. Quem vai ser o 2? Esse carbono aqui ou esse carbono? Aí lembra lá da regrinha. O 2 vai ser o mais próximo do próximo substituinte. Então, aqui nesse carbono que tem o próximo substituinte vai ser o carbono 2, certo? 1, 2, esse vai ser o 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter substituintes aqui no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 4, né? 4 tem um metil, 2 tem um metil e 1 também tem um metilo. Se eu resolver, então, chamar, nesse outro exemplo, esse carbono aqui de 1. Se esse for o meu carbono 1, o meu carbono 2 tem que ser esse daqui, ó, né? Que é o mais próximo, a ramificação mais próxima. 3, 4, 5. Então, agora eu tenho substituintes no carbono 1, substituintes no carbono 2 e substituintes no carbono 5. Se eu vou escolher o conjunto com menor números, né? Menor conjunto de números, então, aqui no exemplo 2, eu tenho o número 5, ó, que é maior do que o meu número 4, né? Então, esse primeiro exemplo aqui é o correto, porque me dá o menor conjunto de números, certo? Então, essa numeração aqui, ó, estaria errada. E a regra número 3 me diz, quando 2 ou mais grupos alquilas diferentes, que poderiam receber os mesmos números, estiverem presentes, vamos numerá-lo por ordem alfabética. Então, aqui eu posso chamar a metila de 1 e a etila de 2. Ou poderia fazer diferente, poderia chamar a metila de 2 e a etila de 1, tá? Então,
qual a forma correta? A forma correta de numerar quando você tem grupos diferentes, né, e te dá a mesma possibilidade de números aí, você vai escolher por ordem alfabética. Então, a gente tem dois substituintes. A gente tem o substituinte metil ou metila e o etil ou etila. Por ordem alfabética, quem vem primeiro é o E. Então, eu vou dizer que o meu substituinte etila vai ser o número 1 e o metila vai ser o número 2. Então, essa numeração aqui vai estar errada, tá? E eu vou usar essa daqui como a correta, onde o etila vai ser o número 1. Do mesmo jeito, vamos olhar esse segundo exemplo. Agora, eu tenho um bromo e eu tenho um metila. Preste atenção que os halogênios eles vão ser usados como substituintes também. Eles podem ser utilizados como substituintes. Então, eu posso chamar aqui ó, a metila de 1 e o bromo de 2, ou eu posso fazer o contrário, chamar o bromo de 1 e a metila de 2. Só tenho esses dois substituintes e são diferentes. Então, como seria a nomenclatura correta? A nomenclatura não, a numeração correta. Então, eu vou chamar aqui de 1 o bromo, porque começa com B, e vou chamar de 2 a metila, porque eu estou seguindo a ordem alfabética. Então, essa numeração aqui seria errada e essa numeração aqui seria a correta. Certo? Presta atenção que a regra 3 é utilizada quando a regra 2 não é aplicada, tá? Não vão confundir e fazer tudo por ordem de alfabética. A gente vai fazer pelo conjunto de menor números. Agora, aqui a numeração é igual. É 1 e 2 para 1 e 2 e 1 para o segundo. Então, é a mesma numeração. Então, se a numeração é igual e os substituintes são diferentes, aí a gente vai seguir a ordem alfabética. E aí, então, se a gente já observou aquelas regrinhas, né? Já sabemos numerar a cadeia carbônica e numerar os substituintes, né? A gente agora escreve o nome, né, do composto. Então, nesse primeiro composto aqui, aí a gente já lembra lá das regrinhas do alcano, tá? Então, nesse primeiro composto, a gente tem 3. Primeiro aqui, a numeração da cadeia, a gente já viu que o correto é 1, 2, 3 e 4, né? Menor conjunto de números. Aí, pelas regrinhas, a gente vai agora ver quem são os substituintes. Então, no carbono 1 e no carbono 2, eu vou ter quem? Metila. E no carbono 4, eu vou ter uma etila. Então, como é que vai ficar a nomenclatura, né? A nomenclatura, a gente lembra que a gente tem que fazer em ordem alfabética. Então, eu vou colocar aqui que no carbono 4 tem um etil. No carbono 1 e no carbono 2, eu tenho 2 metilas. Se são 2, eu vou usar o prefixo dimetil. Agora, a minha cadeia carbônica é cíclica. Então, agora eu tenho que usar o nome ciclo. E tem 6 carbonos. Então, vou colocar aqui tracinho. Hexano. 4 etil, 1,2 dimetil, ciclo hexano. Então, o tracinho aqui, ó, o hífen, para separar do H, certo? O segundo exemplo, a gente viu que como... O segundo e o terceiro exemplo, né? A gente acabou de ver como a gente não segue lá a regrinha 2, né? Do conjunto de números, porque vai ser igual, então a gente vai pela ordem alfabética. Então, o etil vai ser o 1, metila vai ser o 2, bromo vai ser o 1, metila vai ser o 2, né? Agora, a nossa cadeia carbônica aqui, ó, desse segundo, tem 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, vai um ciclopentano. Por ordem alfabética, as ramificações aqui, os substituintes é o mesmo lá de cima, né? Então,
Ordem alfabética, a gente vai colocar 1 etil. No carbono 2, eu tenho um metil. Cadeia cíclica, eu escrevo tudo junto. Ciclo. Pentano, pode escrever junto. Ciclo, pentano. 1 metil, 2 metil, ciclo, pentano. E no terceiro exemplo, agora a gente ordem alfabética de novo, eu tenho um bromo. No carbono 2 eu tenho um metil. E a minha cadeia carbônica agora tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser ciclo, porque é cíclica. 4 carbonos é but, AN de ligações simples, O de hidrocarboneto. Então, 1 bromo, 2 metil, ciclo butano. Próximo exemplo, aqui eu tenho as 3 substâncias iguais, tá? Só para a gente ver a nomenclatura, a numeração da cadeia carbônica, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 substituintes, o bromo, etila e metila, tá? Então, como é que eu vou numerar a cadeia? Eu posso chamar aqui, ó, o bromo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, né, aqui eu tenho 1, o bromo, no 2, no 3, um etila e no 5, uma metila. Então, eu vou colocar aqui que os carbonos 1, o carbono 3 e o carbono 5 estão substituídos. Nesse segundo exemplo aqui, eu posso querer chamar a etila de 1. Então, se a etila for 1, 2, 3, a metila é 3, 4, 5, o bromo é 5. Então, eu tenho substituintes no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. E agora eu posso querer chamar a metila de 1. A metila 1, aqui eu vou ver que o 3 é o bromo e o 5 é a etila. Então, meu conjunto de números aqui também é 1, 3 e 5. Então, se o conjunto de números está igual, a regra que você vai seguir é a ordem alfabética. Então, você vai numerar com a ordem alfabética. Quais são seus substituintes? Bromo, etil e metil. Então, se você puder seguir a ordem, o importante é que o carbono 1 aqui seja o bromo, né? Se der para o carbono 2 ser etila, ótimo. Então, onde é que a gente tem aqui o carbono 1 bromo? Então, a gente tem aqui o carbono 1 bromo, o carbono 3, o segundo carbono é etila e a terceira metila. Então, 1, 3 e 5. Sendo assim, essa daqui, ó, é a numeração correta. E esses dois exemplos aqui seriam com a numeração errada. Vamos dar nome a esse composto. Ordem alfabética, 1 vai ser o bromo. Depois você tem no carbono 3 um etil. No carbono 5, um metil. A cadeia carbônica tem 6 carbonos e se trata de um ciclo. Então, metil, ciclo vem antes como prefixo, tracinho, hexano. 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclo hexano. E aqui, na regra número 4, a gente vai escrever aqui o nome desse outro composto, tá? Então, observem que a gente pode numerar chamando aqui o bromo de 1, que seria o carbono 2, aqui a metila, 3, e o outro substituinte, que é o T-butil, seria o carbono 4, tá? Outra forma de numerar seria aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, eu tenho o mesmo conjunto de números. Então, nesse caso, eu vou escolher o conjunto que vai me dar a ordem alfabética. Então, o bromo, um bromo, e aqui vem um T-butil, né? Butil terciário. Então, eu vou chamar aqui de o bromo, tá? A gente vai escolher essa numeração aqui que está circulada. Então, eu tenho aqui, no carbono 1, eu tenho o bromo. No carbono 3, eu tenho uma metila, metil, metila. E no carbono 4, eu tenho aqui como nome usual, tá? O T-butil. Então, o que você vai fazer é escrever o nome em ordem alfabética. Então, a gente vai ter um bromo.
Depois vem o T-butil, né? 4. T-butil. No carbono 3, você tem uma metila, então você vai dizer 3-metil. O composto é cíclico, então ciclo. E a gente fazendo aqui a numeração, a gente vai ver que a gente tem 5, 6 e 7. 7 carbonos. Então, vai ser ciclo, hept, aine, ó, heptano, tá? Você pode usar também a nomenclatura sistemática, tá? A gente usou aqui a nomenclatura do T-butil usual, mas você também pode fazer a nomenclatura sistemática e o nome também vai estar corretinho.